Feche os olhos. Imagine por um segundo como é o Havaí. Aposto que você pensou nisso, mas isso é apenas 10% do Havaí. Os outros 90% foram completamente esquecidos pela maior parte do mundo até hoje. No censo de 2024, a população do Havaí era de cerca de 1,44 milhão e mais de 1 milhão dessas pessoas vivem em Oahu. Isso deixa o restante das ilhas do estado com menos de 500 mil de habitantes, criando uma divisão imediata entre um centro lotado e várias ilhas mais tranquilas e pouco povoadas. Em Oahu, essa concentração ocorre em Honolulu, cuja região metropolitana abriga mais de 80% da população do estado e tem uma economia turística voltada para isso. E isso traz críticas. Com desastres e pressão nos recursos, mais moradores do Havaí questionam o custo do turismo em massa. Ao mesmo tempo, o turismo ainda representa quase 20% do PIB do estado, mantendo Oahu presa a um setor que molda a vida cotidiana. Mas quanto mais você se afasta daquela ilha, mais desconhecido o Havaí se torna. O Havaí surgiu de um ponto quente profundo, uma fenda de magma ascendente, deixando um rastro de ilhas à medida que a placa do Pacífico se movia. Elas continuam se deslocando. Algumas ilhas surgiram, outras afundaram, mudaram de forma, se fundiram ou nunca foram destinadas a cidades. Algumas das ilhas menos conhecidas são sagradas e protegidas. Algumas são perigosas e inabitadas, e muitas delas mal foram documentadas. As principais ilhas são aquelas que todos conhecem: a Ilha Grande, ainda moldada por vulcões; Maui, famosa pelas praias; Kauai, verde, acidentada, chuvosa e dramática; e Oahu, o centro turístico e populacional. Esse é o Havaí que a maioria das pessoas conhece, mas tudo depois disso é onde o Havaí deixa de se comportar como um destino comum. Se curte essas explorações geográficas, inscreva-se para conhecer mais lugares que quase não existem de propósito. Os primeiros lugares que escapam da imagem de cartão postal do Havaí ainda estão na cadeia principal, mas não são o Havaí conhecido pela maioria. Daqui para frente o Havaí não fica menor, só fica menos acessível. Essas próximas ilhas se dividem em 3 tipos: ilhas que as pessoas deixaram para trás, ilhas que as pessoas não controlam e ilhas que as pessoas simplesmente não têm permissão para visitar. Molokai fica um pouco a noroeste de Maui. Formada por 2 vulcões extintos, essa ilha fina e horizontal tem uma população de mais de 7.400 pessoas e é marcada pela história. A maioria dos turistas nunca a vê. Foi uma importante colônia de leprosos por mais de um século. Hoje, esse local impressionante é preservado como Parque Histórico Nacional. Molokai fica fora do circuito turístico, por isso tem um cenário turístico pequeno. Há apenas um hotel em funcionamento na ilha. A ilha depende fortemente da indústria agrícola para sua sobrevivência. Molokai também tem a maior taxa de desemprego entre todas as ilhas havaianas. Lanai costumava estar sob o controle de Maui, mas a ilha é muito menos desenvolvida do que as maiores. Ela tem uma população de pouco menos de 3.400 pessoas. A maioria dos moradores vive em comunidades menores, com apenas uma escola e um hospital em toda a ilha. Mas a parte mais surpreendente dessa ilha é quem é o dono dela. O estado do Havaí controla cerca de 2% das terras da ilha. Os outros 98% pertencem ao bilionário da tecnologia Larry Ellison, cofundador da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo. Ele adquiriu essa parte dos antigos donos da Dolly Pineapple Corporation em 2012. Ellison planeja investir pesado na ilha para modernizar sua infraestrutura, turismo e setores agrícolas. Isso incluiu investir quase $500 milhão para renovar o Resort Four Seasons que ele possui. Os assentamentos onde vivem os moradores da ilha, no entanto, estão entre a pequena parte da ilha que ainda pertence ao estado. Essa é a mudança. Molokai se sente negligenciada, Lanai se sente controlada, e então você chega às ilhas que não são apenas silenciosas, elas são ativamente mantidas fora da vida pública. Niihau e Kahoolaui mostram 2 razões completamente diferentes pelas quais uma ilha pode desaparecer da vida pública. Niihau é privada, pertencente à mesma família desde o século XIX, com acesso limitado apenas a visitantes aprovados. Não há turismo e só existe uma população muito pequena. É um dos exemplos mais claros do Havaí como um lugar onde a visibilidade depende de permissão. Kahoolaui é sagrada e restrita para proteção,
não por exclusividade, e nem sempre foi restrita por razões ambientais. Muito antes de se tornar um campo de bombardeio, Karhoolaui foi usada como uma colônia penal remota no século XIX. Outro capítulo na longa história de acesso restrito da ilha, após décadas de uso militar para bombardeios, agora ela é administrada como uma reserva sem residentes permanentes. O turismo é geralmente proibido. A ilha é visitada principalmente para práticas culturais, subsistência e restauração, tratando a terra como algo a ser recuperado e protegido, não vendido. Colocando lado a lado, o contraste é simples. Uma é fechada por propriedade e a outra por proteção, e essa ainda é a principal cadeia. O estado do Havaí é muito mais do que apenas as 8 grandes ilhas. Na verdade, é um enorme arquipélago que se estende por cerca de 2.400 quilômetros pelo Oceano Pacífico. Para colocar isso em perspectiva, é mais ou menos o equivalente a dirigir de Portland, no Maine, até Atlanta, na Geórgia, praticamente todo o comprimento da costa leste. O arquipélago havaiano é composto por um total de 137 ilhas e atóis, a maioria deles desabitados, e alguns escondem grandes surpresas. E à medida que exploramos mais essa região, menos essas ilhas parecem lugares para passar férias e mais parecem ilhas que você não deveria encontrar. E é isso que torna tão difícil de entender, porque ainda estamos chamando isso de Havaí. Mas, nessa escala, deixa de agir como um único estado e se torna um mundo oculto, uma trilha de picos, uma trilha de ruínas. Parte disso é protegida, parte é restrita, e parte mal fica acima da água. E nesse ponto, o fator limitante não é o turismo, é a sobrevivência. Por causa da sua posição geográfica, as ilhas são expostas, difíceis de abastecer e difíceis de proteger quando algo dá errado, e o risco de desastre não é teórico. Em 2023, Maui viu um incêndio destruir partes de Lahaina, e isso aconteceu em uma ilha principal, com estradas, equipes de emergência e infraestrutura. Aqui, nessas ilhas menores, muitas vezes não há plano de contingência, nem resposta rápida, nem reconstrução. Uma temporada de tempestades, um incêndio ou a perda de metros da costa pode mudar totalmente a aparência de uma ilha ou definir se ela continuará existindo. E há provas de como isso pode ser extremo. Em 2018, um ilhéu remoto do Havaí chamado Ilha do Leste, parte da região de Papahana-Mokuakea, foi quase completamente levado pelo mar após o furacão Walaka. Não era uma cidade nem mesmo uma ilha de tamanho normal, apenas uma faixa estreita de areia e cascalho, e desapareceu tão rápido que os cientistas confirmaram a perda usando imagens de satélite. Isso diferencia as regiões afastadas do Havaí. Alguns lugares não são não desenvolvidos, mas temporários. Ao entender isso, as próximas ilhas deixam de parecer vazias e passam a parecer expostas. Uma das maiores surpresas é que a cadeia ainda está crescendo e evoluindo. O arquipélago ainda é uma cadeia de vulcões ativos, com muita atividade borbulhando sob o mar. Com erupções vulcânicas e o movimento das placas, vulcões submarinos podem emergir à superfície. A superfície rochosa dos vulcões adormecidos servirá de base para a nova Terra, e um deles pode estar prestes a fazer sua estreia. Localizado ao largo da costa sudeste da Ilha Grande do Havaí, está o monte submarino Kama-Ehuakanaloa, que se estende por 3.900 milhas pelo fundo do Oceano Pacífico. E este é o vulcão mais jovem da cadeia. Ele está começando sua evolução para um vulcão em escudo, então, em cerca de 10.000 anos, pode estar surgindo acima da superfície. O tempo passa devagar com vulcões, então o Havaí não é só antigo, ainda está em formação. Algumas de suas ilhas ainda nem nasceram, e outras, bem, simplesmente não existem mais. Navegar pelo Oceano Pacífico nunca foi fácil. O enorme tamanho e o terreno imprevisível já são um desafio para navegadores, antes mesmo das ilhas fantasmas. Essas massas de terra são descobertas, mapeadas e depois somem, nunca mais sendo encontradas por outros exploradores. Algumas podem ser fraudes ou lendas, outras são falhas de navegação. O aquecimento global pode ter feito com que algumas ilhas fossem vistas e depois submersas pela subida das águas. E por toda essa imensidão, há uma surpresa atrás da outra, porque aqui fora, o oceano não apenas cerca as ilhas, ele as edita, as remodela, as apaga. Mas, na verdade, há uma ilha no arquipélago do Havaí que não faz parte do estado do Havaí. E talvez
seja a mais famosa de todas. O atol Midway, localizado na extremidade oeste do arquipélago, é uma das únicas ilhas dessa região a ser habitada. A maioria das ilhas são pequenos afloramentos rochosos, inadequados para a habitação humana, mas as 3 pequenas ilhas de Midway são grandes o suficiente para despertar o interesse estratégico dos Estados Unidos. Apenas a maior das 3, Sand Island, é habitada com 40 pessoas e há um século era um dos lugares mais importantes da região. Sim, é remota, mas importava por um motivo. Estava diretamente no caminho da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, tornou-se uma parada crucial para aeronaves atravessando o Pacífico, e isso a transformou em um alvo óbvio. A mesma força japonesa que bombardeou Pearl Harbor também atacou Midway na rota. A ilha foi atacada repetidamente nos meses seguintes. Então, em 4 de junho de 1942, Midway se tornou o local de uma das batalhas mais decisivas de todo o conflito. A Marinha dos Estados Unidos defendeu a ilha e causou grandes perdas à Marinha Imperial Japonesa, sendo este resultado visto como o momento em que a Guerra do Pacífico começou a virar. Desde então, Midway deixou de ser um posto remoto e virou parte fixa da estratégia militar dos Estados Unidos. Foi ocupada na Segunda Guerra Mundial, usada novamente na Guerra da Coreia e depois funcionou como base aérea naval na Guerra Fria, apoiando operações de vigilância e defesa prolongadas. Em 1993, ela foi entregue às autoridades civis e, hoje, a ilha é dominada por memoriais e um refúgio de vida selvagem, administrados pela pequena população que trabalha lá. Mas o mesmo definitivamente não pode ser dito sobre as próximas ilhas. Uma das ilhas mais misteriosas de toda a cadeia é a Ilha Necker, agora conhecida como Mokumanamana. Como a maioria das ilhas do noroeste do Havaí é basicamente uma formação rochosa. Não há população permanente nem instalações, mas claramente nem sempre foi assim. A ilha possui uma das coleções mais fascinantes de artefatos e vestígios de uma era pré-histórica em toda a região do Pacífico. E os arqueólogos ainda estão tentando juntar toda a história, administrada pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, sem residentes. A ilha tem pouco mais de 45 acres e sua crista principal possui 5 picos que compõem o horizonte da ilha. Ela abriga 5 espécies de plantas e costuma ficar cheia de aves durante a época de nidificação, que se alimentam dos insetos e caracóis que vivem ali. 15 espécies de insetos encontradas aqui só existem nesta ilha. É um local popular para biólogos estudarem, apesar de ser uma das menores ilhas havaianas deste arquipélago. Não há evidências de assentamentos humanos permanentes na ilha, apesar das frequentes visitas. A ilha está repleta de sítios religiosos e culturais, indicando que já foi um local de peregrinação popular para as populações indígenas. Na ilha, 55 sítios foram considerados significativos, dos quais 33 são considerados altares religiosos e locais de rituais. Eles são formados por pedras elevadas que criam um pavimento único. Esses altares iniciais diferem de todos nas ilhas principais. Também é um local importante para artefatos antigos, como tigelas de pedra, ferramentas e estatuetas humanas. As lendas havaianas falam de uma raça mítica de pessoas chamada Menehune, que pode ter construído esses monumentos. O governo controla rigorosamente o acesso à ilha para proteger seus sítios vulneráveis. Não é o único local onde esses artefatos podem ser vistos. A Ilha dos Pássaros, também conhecida como Nihoa, está localizada a leste da Ilha Necker. A ilha é dominada por 2 picos, Pico Miller no oeste, com 272 metros de altura, e Pico Tanager, no leste, com 259 metros. Sua característica mais marcante é a imensa fachada rochosa, e é uma das ilhas mais diversas do arquipélago. 25 espécies de plantas são nativas da ilha. Uma espécie que ela não tem é a humana. Ela é completamente desabitada e composta principalmente de rocha vulcânica. Por ser tão inacessível, seu ecossistema permaneceu praticamente intocado. Mas ela também é extremamente vulnerável a espécies invasoras, e isso chamou a atenção do governo de várias maneiras. Nihoa é designada como uma área importante para aves, sendo lar de aves terrestres nativas e de um grande número de aves marinhas migratórias.
Mas priorizar esta ilha também permitiu que arqueólogos descobrissem detalhes fascinantes sobre a história da ilha, que remontam a mais de 1000 anos atrás. Em algum momento, a ilha foi habitada. Restos de terraços agrícolas e casas foram descobertos. No entanto, devido à falta de acesso à água potável, não poderia ter havido uma população de mais de 100 pessoas vivendo lá. Assim como a ilha Necker, foi descoberto que a ilha abriga muitos artefatos de pedra únicos da região. Hoje é um local protegido que ainda revela novos mistérios a cada visita. Já mostrei que o Havaí é maior do que a maioria das pessoas imagina, mas quando digo maior, há uma ilha que está, na verdade, mais próxima do Alasca do que da costa leste da Ilha Grande. Bem-vindo ao Atol de Kure. Este atol de corais fica a 48 milhas náuticas a oeste e noroeste de Midway. Este anel de corais emerge da água, formando uma pequena massa de terra que pode ser vista enquanto você navega. Ele circunda uma grande lagoa de vários quilômetros de extensão, junto a Green Island, onde as pessoas podem desembarcar. E pode ser um dos lugares mais remotos do Pacífico. Embora esta ilha faça parte do Havaí, é uma área que pouquíssimas pessoas visitam. É completamente desabitada, e os únicos vestígios de presença humana são uma pequena pista de pouso que está em ruínas e um prédio degradado que costumava ser ocupado pela guarda costeira. Mas isso não significa que ela esteja vazia. A ilha, considerada santuário, abriga milhares de aves marinhas para nidificação. Seu isolamento e beleza fizeram dela um local de interesse, mas sua história é surpreendentemente curta. Ela só foi descoberta no início do século XIX, recebendo principalmente náufragos distantes de resgate. Uma tripulação de um navio chamado Parker naufragou lá em 1942 e sobreviveu com uma dieta de aves marinhas por mais de meio ano. Eles até encontraram o cachorro de um naufrágio anterior, o Gladstones, vivendo na ilha. Além dessas visitas acidentais que seguiram no século XIX, a ilha era pouco visitada até a Segunda Guerra Mundial, quando virou ponto estratégico para interceptar patrulhas japonesas. E depois disso, a ilha havaiana mais remota se tornou um local de interesse. Durante a Guerra Fria, a ilha serviu como local de refletor de radar, e visitantes passaram a observar mais sua grande população de aves. Enquanto mais instalações militares eram colocadas na ilha, os visitantes estudavam a população animal da ilha e tomavam medidas para proteger as aves. Apesar de desabitada, a ilha se conecta ao restante do Pacífico com mais frequência que outras devido às correntes. Isso leva a mais naufrágios e ao risco de poluição chegando à ilha devido a detritos à deriva, incluindo chegadas indesejadas da grande mancha de lixo do Pacífico. E seu futuro é cada vez mais incerto. O passado militar do atol Kure ficou bem para trás. O ecossistema da ilha está cada vez mais ameaçado pela poluição crescente e pela elevação do nível do mar. Os atóis estão entre as massas de terra mais ameaçadas devido ao aquecimento global. A morte dos recifes de corais e as mudanças nas condições da água podem fazer com que alguns desapareçam sob as ondas. Pequenas equipes visitam periodicamente a ilha e trabalham na limpeza e preservação. Não há evidências de vida humana anterior na ilha, mas ela desperta interesse arqueológico pelo alto número de naufrágios próximos. Então, aquela imagem que você tinha na cabeça no começo, aquela do Havaí, era a exceção. A realidade é que o Havaí não é apenas um paraíso que as pessoas visitam, é um mundo inteiro escondido que se estende pelas ilhas do Pacífico, que são privadas, restritas, protegidas, desabitadas, ainda estão se formando e, em alguns casos, já estão desaparecendo. E a maior parte disso nunca foi feita para ser vista. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MAPEC.